A DEC TV, conectado com você. Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um programa da DEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é o dia do nosso quadro Lições Bíblicas, da nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos já na nossa lição de número 9. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 a revista O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição de número 9, que será ministrada pelos nossos professores, fala: Vivendo o fervor espiritual. Fiquem ligados, acompanhem tudinho e não percam nenhum detalhe. Olá, queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Louvamos a Deus pela sua vida. Estudaremos hoje a lição de número 9, que tem como tema Vivendo o Fervor Espiritual. O textual está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, e está escrito assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática está escrita assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 20, e essa lição tem 3 objetivos específicos, que são eles: destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito e prevenir a respeito da frieza espiritual. E o objetivo geral da nossa lição é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui no nosso programa e hoje com a participação mais que especial, nosso pastor vice-presidente, pastor Saulo, e também o nosso professor Joás. Pastor Saulo, muito bem-vindo. Amém, obrigado. Joás, muito bem-vindo mais uma vez. Joás está sempre com a gente aqui. O pastor Saulo nem sempre pode estar com a gente devido às muitas ocupações, mas sempre quando ele pode, ele está nos prestigiando. Pastor, é muito bom ter o senhor aqui conosco, tá? É um prazer, uma alegria. Muito bom. Pastor Joás, nós vamos estudar uma lição hoje que é uma das muitas importantes nesse trimestre. Nós falamos isso, Joás, desde a lição 5, né, que é o fruto do Espírito, comentamos isso agora há pouco aí. O pastor Saulo veio trazendo outras ideias das lições e é muito bom a gente bater um papo nos bastidores sobre essas lições, né, pastor? Sim, é um dos grandes trimestres que nós já tivemos na Assembleia de Deus. Um assunto atual, né, de grande importância e muito bem elaborado e tem sido benéfico a toda a igreja, né? E aí fica o convite a quem não tem participado a não faltar nas nossas EBDs aos domingos, né? Muito bom assunto. Joás, vamos falar de um assunto hoje, vamos falar assim um pouco, vamos falar assim, controvérsia para algumas pessoas, essa questão de fervor espiritual, batismo no Espírito Santo, viver no Espírito. Há muita confusão no nosso meio ainda. Quando eu falo meio, eu estou falando no meio do pentecostal, viu, pastor? Sim. Há muita divergência sobre isso ainda, né? Esses termos comuns ao meio pentecostal, né, cheios do Espírito, plenitude do Espírito, né, isso são termos controversos até entre os pentecostais mesmo. Compreender o que é ser cheio do Espírito. Né? E a lição de hoje, né, vai ajudar a gente nessa compreensão, né, e é sempre importante a gente perceber que o título já diz muita coisa sobre a lição, né? Vivendo o fervor espiritual, né? Se é viver o fervor, e vivendo aí está no gerúndio, né, indica uma constância, né? Fervor espiritual, que é o oposto de frieza, é uma lição muito pertinente, né? E o vivendo é o sentido aí que é algo constante, né? Não é só de um momento, de um culto que seja, mas é uma constância na vida do cristão. É um viver constante naquele fervor espiritual. É muito bacana. Ou seja, pastor, enquanto nós estivermos vivos, né? Sim. Precisamos. Tem gente que você olha, é um crente muito fervoroso, é um pentecostal fervoroso, mas
é uma percepção de momento. Você está vendo ele num culto de menos de 2 horas, né, onde o sujeito está fazendo muito barulho, você pensa que é fervor, né? Mas o fervor aqui no sentido que a lição está mostrando, a gente vai ver isso, né, é de um sujeito que no andar dele diário, todo dia, né, é constante e é perceptível essa ação do Espírito Santo na vida do sujeito. Muito bom, muito bom. Pois bem, os irmãos que estão em casa já perceberam aí a temática da nossa lição de hoje. Nós vamos trabalhar esse assunto. Vamos lá, introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2,4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Pastor, de cara nós já vimos aqui, muitas das vezes nós já fomos muito criticados pela atualidade dos dons espirituais, né? Já fomos muito criticados, mas isso ficou só lá no passado e tal. Já falamos sobre isso também. Mas vamos só dar uma reprisada nesse assunto, nesse aspecto da igreja que vive hoje. Sim, até mesmo em nosso meio existe essa confusão, né? De ter cessado a atuação do Espírito através dos dons. Mas nós, pentecostais, em especial nós assembleianos, nós cremos na atualidade dos dons, nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, que é a porta de entrada para a manifestação dos dons na vida do cristão. E o que precisamos é de interessar e buscar tanto conhecimento bíblico sobre o assunto, como também buscar a prática dos dons na nossa vida e na vida da igreja. Porque cremos na sua atualidade. Da mesma forma que nós sabemos que o reino do mal opera, o diabo trabalha e opera, o Espírito Santo também continua operando. Enquanto houver necessidade de uma igreja vibrante, cheia de poder e atuante nos dons, o Espírito Santo vai continuar operando através da igreja. Né? Não somente na palavra, mas também na prática dos dons espirituais na vida do cristão. Muito bom. Joás, é uma oportunidade muito boa para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a historicidade da igreja. Nós falamos isso muito na aula passada, mas tem muita gente que parece que perdeu no tempo com relação a esse movimento pentecostal, né? O Espírito Santo ainda se revela por meio dos dons, né? Ainda atua, né? Distribuindo dons à igreja, porque a igreja ainda está em plena expansão, em pleno crescimento, né? E está escrito que enquanto houver essa necessidade, enquanto houver esse crescimento, né, haverá essa manifestação dos dons. Enquanto houver o desafio de alcançar Paulo escreveu vidas. isso, né, aos Coríntios, né, que tudo, Deus dá a cada um para a edificação do corpo. Então, ainda não foi edificado como é o projeto. Né? Não alcançou a perfeição da edificação ainda. Ele disse, né, que só vai cessar naquele dia que a fé, a esperança e o amor vão permanecer. Né? Aí os dons vão cessar. Mas esse dia não chegou ainda. Né? Com certeza. Vamos lá então, capítulo 1. A nossa lição geralmente é dividida em 3 capítulos. Né? E dentro desse capítulo nós temos 3 subtópicos. Fica melhor para a gente entender. E nós vamos estudar agora o capítulo 1, que é a importância da devoção pela palavra e oração. O apelo à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então nós vemos aí, palavra e oração. Ponto 1, devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor à palavra e o apego ao jejum. A leitura da Bíblia, a oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e humildade, prudência e sabedoria. Pastor, nós estamos aqui no nosso tempo central. Eu acredito que muitas igrejas nossas espalhadas pelo campo, o senhor como pastor vice-presidente, o senhor pode falar isso melhor do que eu, claro. Nós sempre ensinamos a leitura da Bíblia. Aqui no nosso tempo central em Caratinga, nós estamos trabalhando a leitura da Bíblia desde o 1º dia de janeiro. E a gente sempre ensinou, eu ouvi desde menino, pastor, a importância da Bíblia, da oração, do jejum. Joás, nós ouvimos isso desde criança, o tanto que isso ajuda no fervor espiritual.
Agora, pastor, como que hoje ainda tem crente que não lê a Bíblia, não ora, não conhece nada de oração, de jejum? Como ter um fervor espiritual se não tem esses ingredientes direto do Espírito Santo para a nossa vida? Eu acho praticamente impossível um cristão, seguidor de Cristo, discípulo, que não tenha devoção, né, que é o assunto aqui, que não tenha apego, não tenha zelo na leitura da palavra de Deus e a oração. Porque desde, como o senhor está dizendo, desde que eu me converti, nós somos incentivados a ler a Bíblia. Nós, evangélicos, nós sempre tivemos essa preocupação, ler a palavra. Né? E a gente lê a Bíblia toda, sempre, 1, 2, 10, 15 vezes, nós estamos sempre lendo. E nós precisamos sim, e todo cristão precisa conhecer a palavra de Deus, ler a palavra. É o alimento real do nosso espírito. E quando nós perdemos essa devoção, evidentemente que aquele fervor também vai abaixar, não vai haver. Porque a Bíblia, a própria palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. A palavra de Deus tem um poder de produzir fé em nós. E nós não podemos negligenciar isto, mas nos voltar. E a gente sempre incentiva, né, quem me conhece sabe da minha preocupação com leitura, né, ler a Bíblia, ler bons livros, mas principalmente a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ter a nossa vida devocional de leitura da palavra. Né? Glória a Deus. Uma boa dica, né, Joás? Essa devoção tem a ver com o que a gente falou na introdução, né? Essa constância. É preciso, todo cristão precisa ser devoto a Cristo, né? Devoto de Cristo, no sentido de estar constantemente em Cristo, né? E como fazer isso? Ele deu a dica, ele mesmo deu a dica, né? Ele num bate-papo, né, com aqueles doutores lá, aquele pessoal era bem assim, né, dúbio, né, no agir, né, eles faziam uma coisa publicamente e agiam de outra forma quando ninguém estava olhando. Mas o Senhor falou que eles estavam se perdendo, né, eles se perderam nessa caminhada deles porque eles não conheciam nem a Escritura, nem o poder de Deus. Como é que eu conheço a Escritura? Lendo. E o poder de Deus? Buscando. E o poder de Deus? Orando, me dobrando diante dele, conversando com ele. Exatamente. Então, para conhecer é preciso devoção, né? É preciso se debruçar sobre o texto, né? Zelo nessa busca, né? O assunto que estão tratando. Precisa ter. Se nós não formos zelosos, nós não tivermos devoção, nós não oramos, não lemos a Bíblia. Pastor, eu vou levantar uma questão aqui que é muito, eu falo, quem congrega com a gente aqui no Tempo Central já me ouviu falar isso aqui dezenas e dezenas de vezes, não foi só uma vez não, é uma coisa que a gente torna até chato de ficar falando todo dia a mesma coisa, para muitas pessoas, né? Mas eu não entendo isso como chatice. Se eu não tenho o prazer de chegar na igreja e orar, eu não acredito que eu não consigo orar em casa. Não. Aqui na igreja é o reflexo do que eu faço em casa. A gente tira tempo para vir para o culto, para ir com esse propósito. Você não consegue orar em casa, na lida diária, no corre-corre. E a verdade é que esse período que a gente chega no templo, dobra o joelho e ora, é um preparo para o que virá após a adoração do louvor e também a recepção para receber a palavra que vai ser ministrada. Se eu não me preparar na oração, a minha adoração não vai ser tão eficaz. E aquilo que eu vou ouvir da palavra não vai trazer também tanto resultado. Porque a oração ela é o princípio, ela é o momento do preparo para tudo que virá no decorrer daquele culto que eu estiver participando. Né? Então isso é muito importante. Eu ouvi de uma psicóloga, de uma terapeuta muito boa. Essa terapeuta, ela tem várias graduações e pós-graduações. É uma doutora, na verdade. Ela falou que a melhor psicoterapia do mundo é a oração. Nós estamos falando de oração. É a melhor psicoterapia do mundo é a oração. Já no ponto 2, nós vamos já entrando nesse assunto aí, a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, a oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual
a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Amei essa frase aqui. A oração é a alma do cristianismo. Sem oração é impossível. O que eu percebo, assim, por muitas falas de alguém, dentro, né, aqui o jargão é esse aqui, a oração é a chave da vitória. Mas há pessoas que têm um conceito de oração, que oração é um sacrifício que o crente oferece a Deus. É um sacrifício. Eu não vejo oração como um sacrifício. Eu vejo oração muito mais como um privilégio. Né? Quando nós lemos lá Hebreus 10, 19, fala, né, que o véu, agora o caminho está aberto pelo sangue da nova aliança, pelo sangue de Cristo. Nós temos um acesso direto a Deus. E com ousadia podemos entrar na presença de Deus. E isso é através da oração, de uma vida de devoção a Deus. Agora, nós temos que perder o conceito que a oração é um sacrifício, é algo pesado para fazer. Não, é algo prazeroso. Se torna prazeroso quando nós nos dedicamos a ela, nos quebrantando. E nós, né, esses jargões que a gente usa, muitas vezes, né, que era para nos incentivar e acaba não acontecendo, mas precisamos voltar a entender isso, que verdadeiramente a nossa vitória em qualquer circunstância e situação alcançamos através da oração, de depositar diante de Deus tudo aquilo que nós tanto precisamos, como também tudo aquilo que nós queremos agradecer a Ele pelo que já recebemos da sua parte. Então a oração é importantíssima para a vida de todos nós cristãos. Isso é fato, né, Joás? E quando a gente usa esse tipo de jargão, né, a semântica aí é muito ampla, né? E o pastor já foi no ponto, né? A vitória aqui, de que vitória eu estou falando quando eu digo a oração é a chave da vitória? O pastor já falou, vitória em tudo, né? É essa vitória da trajetória em si, da caminhada toda, né? Da caminhada cristã toda, até aquele dia da glorificação, né? Porque alguém pode ter não, eu preciso resolver essa situação específica, eu preciso de uma definição nesse sentido. Aí ele vai para a oração, né, desesperado, porque ele precisa daquilo. Às vezes a vontade de Deus nem é levar ele para aquela direção, mas ele só está orando por causa disso. Não é desse tipo de vitória que a gente está falando quando diz essa frase, né? É mais desse tipo de vitória que o pastor falou aí. Uma vitória ampla, completa de vida cristã, permanecer até o fim, subir no arrebatamento. Esta é a vitória real. Ontem eu ministrei à igreja e falei aos irmãos, né, que nós estamos orando para Deus dar uma vida de sucesso a cada crente. Aí eu frisei, mas é sucesso, eu falando aqui, não é um sucesso material, estou falando sucesso espiritual, de vitória espiritual, de permanência na presença de Deus. Né? E aqui, que vitória que Deus nos dá? A maior vitória é permanecer na presença dele, dia após dia, através das tempestades, e no final de chegar e subir no arrebatamento. E essa é a vitória completa. E é uma necessidade, né? Eu oro não é para eu ter vitória, porque isso aí já está garantido. Eu ando com Cristo, a vitória final já é garantida, né? Nesse contexto que a gente está falando. Eu oro para eu saber de onde vem a vitória. E permanecer vitorioso. Eu só oro para ter contato com Deus, para saber que dele que depende tudo na minha vida. Né? Se eu tiver que ir por aqui, é por causa dele. Né? Se eu tiver vitória aqui e ali, é por causa dele. Né? Então, a oração ela não tem o sentido, ela não tem esse sentido de fazer com que Deus atue a meu favor. Não. Ela tem esse sentido de me fazer entender que eu vou de acordo com a vontade de Deus, que Ele é soberano sobre a minha vida, que eu preciso ter contato com Ele, experiência com Ele. Dentro desse tópico 3 aqui, o Viver Sabiamente, eu vou puxar esse assunto aqui, né? Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Veja prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. É o versículo 15 da nossa leitura bíblica em classe. Esses 3 assuntos estão ligados. Primeiro, a devoção, que é essa constância. Depois, a oração e a palavra de Deus, que também fala de constância. E o viver sabiamente, que fala também de constância. É a prática, é o dia a dia. Pastor Joás, eu vou jogar 2 textos aqui, alguns exemplos aqui, até mesmo para as pessoas que estão em casa. E ainda tem um ponto 4 ainda, que é remindo o tempo, ou seja, aproveitar esse tempo. E a gente fecha esse bloco aqui falando disso.
Vamos falar de 4 personagens aqui. Abraão era um homem que tinha contato com Deus claramente, a gente vê isso aí. Ele tinha prazer, pastor Saulo, o senhor falou de conversar com Deus. Falar com Deus. E Deus, o próprio Deus falou assim, faria eu alguma coisa sem avisar o meu amigo Abraão? Olha o que Deus fala do camarada Elias. Relacionamento. Depois de Abraão veio Isaac. Isaac, quando estava esperando por Rebeca, está escrito na Bíblia que ele estava no campo a meditar. Meditar aqui é orar, conversando com Deus. De Isaac nasce Jacó e Esaú. Jacó também era um homem que a gente sabe que depois que ele teve encontro com Deus, a vida dele mudou, relacionou. E depois, mais à frente, Moisés. Estava lendo um texto essa semana agora, pastor Saulo, sobre Moisés. No finalzinho da vida dele ali, quanto que ele foi questionado pelas pessoas que estavam à sua volta, e ele sempre falava assim, fica aí que eu vou orar a Deus para saber o que a gente vai fazer. Pastor, um homem com tanta experiência, quase 120 anos já, antes de ele morrer ali um pouquinho, e orar a Deus buscando experiência, buscando uma resposta de Deus. Não responde isso aqui, viver sabiamente e saber remir o tempo. Importante isso, eu achei isso fantástico. Esse primeiro tópico, no seu conjunto, nos mostra isso, né? Oração, palavra, e sabedoria para aplicar isso, viver assim. E quando a pessoa é sábia, realmente ele vai remir o tempo. Ele vai administrar o tempo, né? Vai aproveitar o tempo da melhor maneira possível, como é uma definição para remir aí. E está tudo interligado. Quem é sábio vai remir o tempo e vai ter tempo para a palavra, tempo para orar. O Senhor está dizendo sobre Moisés. Nenhuma experiência que a gente adquira ao longo da carreira espiritual e da vida ministerial pode se tornar independente da direção de Deus. Por mais experiência que a gente adquira ao longo dos anos, mais sabedoria que a gente alcança ao longo dos anos, mas a própria sabedoria que a gente alcança vai nos dizer, continuamos dependentes de uma orientação de Deus nas questões da vida diária. E é isso que Moisés fazia. E é isso que nós precisamos fazer. Né? Nós temos que orar. Nós estamos numa campanha, aquela campanha, né, da promessa, é para avós vossos filhos, que a Assembleia de Deus está na campanha, e nós estamos orando de manhã em Apim, um grupo grande de irmãos abraçaram a ideia, estamos orando semana toda, e alguns falam assim, pastor, o tempo é tão curto para orar, esse período é tão pequeno, diante de tantas necessidades, tanto de pedir como também de agradecer, de adorar a Deus por aquilo. E a gente precisa então ter esse prazer. E quem é sábio vai aprender a remir o tempo. Usar o tempo para orar, para ler a palavra de Deus. E saber que nós continuamos dependentes da direção de Deus nas questões da vida. Das mais simples às mais complexas. Nós precisamos de orientação de Deus. Para não tomarmos decisões erradas. Muito bom, né, Joás? É isso, é prudência, né? Esses homens chegaram onde chegaram porque souberam aproveitar o tempo deles buscando a Deus. Deixaram o legado porque nunca perderam o sentido de dependência de Deus. É isso. Verdade. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já. Já perceberam que o assunto é um assunto fantástico e pertinente para os nossos dias. Não saia daí, já já estaremos de volta. Estamos de volta com o seu ADEC TV no quadro Lições Bíblicas e hoje nós estamos falando sobre o fervor espiritual. O primeiro bloco já foi muito legal, nós falamos aqui sobre a oração, a palavra, e agora nós vamos tratar da importância de manter-se cheio do Espírito. É o assunto do nosso segundo bloco. Já de cara, pastor, nós vamos ler aqui, são três subtópicos aqui, e não vos embriagueis com vinho. Segundo, mas enchei-vos do Espírito. E o terceiro, não confundir com o batismo no Espírito Santo. É muito interessante quando a gente trabalha esses textos aqui. Então nós vamos trabalhar esses três aí. Não os embriagueis com vinho, é o primeiro subtópico aí. Duas coisas. Primeiro, a obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ela não fica estática a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito significa reacender a chama do Espírito. No caso, não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz, não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutíveis da bebedeira e a compara com uma picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã,
Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraças. Então nós vemos aqui, não vos embriagueis com vinho, ou seja, essas coisas mundanas não competem à igreja, mas enchei-vos do Espírito. Mas o apóstolo faz uma comparação muito interessante, que seria legal trazer isso à tona, né? Ele faz um paralelo, né? Entre uma pessoa cheia do Espírito e uma pessoa também cheia do vinho, né? Da embriaguez do vinho. E nós vemos aqui, né, já no princípio, acerca que a vida cristã, né, a obra do Espírito Santo na vida do crente é algo dinâmico. E a expressão, talvez, assim, reacender a chama do Espírito, que está aqui, eu acho que seria mais bem colocado se dissermos assim, é manter a chama acesa, ser cheio do Espírito, na expressão de Paulo, é uma ordem, né, que está num contexto de continuidade, de todo dia, né? O pretérito lá, a ideia é esta. Então, é se manter cheio do Espírito. A gente lembra lá do candelabro, do tabernáculo, que havia aquela forma de manter a lâmpada acesa, pôr azeite continuamente, todo dia de manhã, o sacerdote entrava, reabastecia, para que a chama não se apagasse, mas mantivesse-se acesa. Então, a ideia é a mesma, se manter cheio, né? E aqui no primeiro subtópico aí, não se embriagar. Paulo faz um paralelo muito bacana, né, entre uma pessoa embriagada e uma pessoa cheia de Espírito. E eu já falei muito sobre isso na igreja, em algumas ministrações, que é interessante. Uma pessoa embriagada, ele não precisa falar que está embriagado. Você o vê do seu comportamento, a sua fala, seu andar, né, inseguro, fulano está bêbado, está embriagado. Da mesma forma, uma pessoa cheia do Espírito, ele não precisa ficar divulgando, eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio do Espírito. As suas ações, o seu comportamento vão revelar, fulano é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu acho muito interessante essa forma que Paulo expôs aqui, né? Fazer um paralelo entre embriaguez e ser cheio do Espírito. Acho muito interessante. Paulo diferenciado, né, Joás? E há um paralelo aí com Provérbios 23, né, também. Também. É citado aí o verso 31. Salomão falou bastante sobre esse assunto, né? E no próprio capítulo 23 mesmo, ele fala aqui no verso 20, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os que se empanturram de comida. Olha só a expressão que ele usa, né? E no verso 31, não olhe para o vinho quando ele está vermelho, quando ele brilha no copo e escoa suavemente. Atraente, né? O que ele tá fazendo um paralelismo aqui, né? É como ele está fazendo uma comparação que a gente olha para uma taça de vinho, vê que ela é vermelha, vê que ele é vermelho, vê que está na taça, né? Nada nos chama atenção ali. Mas há quem olhe para essa taça, né? E veja ela brilhando, né? Veja uma luz nela ali, né? E escorre algo aqui no canto da boca, né? Alguém olha desse jeito para uma taça de vinho, né? Quando Paulo faz essa comparação, ele está dizendo que se você tem o fervor espiritual, se você não extinguiu o Espírito, como ele diz em uma de suas cartas, né, se você está cheio do Espírito Santo, você foi batizado há 20 anos atrás, mas você ainda é cheio do Espírito Santo, né, você não vai olhar para a taça de vinho dessa forma. Como é o olhar de um incrédulo. Porque né? As paixões, né, os desejos não são outros, né, não são os da carne, são os do Espírito. Então o fervor espiritual ele funciona para isso, para mortificar a carne. Porque vinho aqui não é simplesmente somente o vinho em si, mas todos os prazeres que acompanham. Sim, né? Aí a pessoa cheia desse Espírito vai ter uma reação diferente aos prazeres atrativos que o mundo tem, que nos apresentado. Né? Mesmo que seja brilhante, sedutor, mas está cheio do Espírito e consegue viver uma vida diferenciada. Pastor, vamos fazer um paralelo aí, uma comparação nisso que o senhor Joás acabou de falar aí agora. Da mesma forma que a atração por essas coisas mundanas, né, o ser humano tem, a gente tem que vigiar, o velho homem é assim mesmo. Mas aquele que se santifica e que está cheio do Espírito Santo, da mesma forma que esse vinho abre portas para outras coisas ruins, o Espírito Santo também nos conduz a coisas boas. Olha, os dons espirituais, o fruto do Espírito,
e tantas outras coisas espirituais que o Espírito Santo nos concede através desse fervor, dessa vivência diária com Ele. Se há alegria numa taça de vinho, também há alegria no Espírito Santo. A satisfação no Espírito. É o que nós precisamos entender, que há verdadeira satisfação, verdadeira alegria em viver uma vida cheia do Espírito. Há contentamento. Paulo, nesse paralelismo, também está mostrando isso. Da mesma forma que uma taça de vinho alegra o coração, também a presença do Espírito Santo alegra a nossa alma e nos dá contentamento verdadeiro. Né? Eu gosto de ler as cartas de Paulo com um olhar assim, mais de garimpeiro. Né? Tem teólogos que, ainda mais os que vão para a crítica textual, que até criticam esse tipo de leitura. Né? Mas Paulo usava trocadilhos demais. Né? Sim. E assim, você tem que, se você tem essa postura de garimpar cada palavra, né? Você tem um entendimento maior, mais claro do que ele está dizendo, querendo dizer no seu contexto. Né? E a palavra que ele usa aqui para contenda, né? E o mestre Ezequias, né? Ele trouxe aqui alguns significados, né? De solução, devassidão. A palavra azótia, ela tem um sentido de desperdício. E desperdício é o quê? É uma coisa que não pode ser salva. Né? Você chora o leite derramado porque aquele leite que esbanjou, que saiu do copo, não pode mais ser salvo. O que está dentro do copo está salvo. Aquele ali não pode mais. Então tem esse sentido de desperdício. Né? É uma palavra que é usada no grego clássico para prodigalidade em alguns casos. Né? Porque o pródigo é aquele que desperdiça a herança antes do tempo. Né? Então, a palavra, ela tem um trocadilho, sim. Né? E o que Paulo está dizendo é isso. Se você tem essa paixão pelo vinho, como o pregador disse em Provérbios 23, né? Se brilha os seus olhos, né? Alguma coisa está errada. Você não pode ser salvo. Né? Você está desperdiçando o tempo, não remindo o tempo. Né? Se você se engajar nesse caminho e beber, né, você vai perder a salvação até, porque você vai entrar por um caminho que não tem mais volta. Né? Então é um desperdício, é algo que está sendo jogado fora e poderia ser salvo. Né? Então olha a riqueza de uma palavrinha. Né? E é importante a gente frisar essas coisas. Né? Isso tem a ver com o que Paulo está dizendo aqui. Né? Não desperdice seu tempo com vinho. Pega esse tempo seu e investe em conhecimento, em buscar o Espírito Santo. Né? Enchei-vos do Espírito, buscar mais e mais do Espírito Santo. Que aí com o Espírito Santo você pode encher. Não vai ter desperdício. Verdade. Aí transborda, né? Isso é muito bom. E se transbordar, não desperdiça. Não tem problema. Contagia. Verdade. Né? Verdade. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Bom, nós já falamos aqui de encher do Espírito também. E, por último, agora nós vamos trabalhar esse subtópico aqui, não confundir com o batismo do Espírito Santo. Isso já foi efetuado na lição 3. Em outras passagens, cheio do Espírito Santo diz respeito ao batismo com o Espírito Santo. Mas não é o caso de Efésios 5,18. O batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Pastor, eu sempre ouvi assim, que um texto fora do contexto forma um pretexto. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Apesar de, como está aqui na lição, em Atos Apóstolos 2:4 e 9:17, ser cheio ali está relacionado ao batismo. Mas em Efésios 5:18, não. Já é uma expressão, né, do texto, dentro do seu contexto, que já é de alguém que já foi batizado, mas que precisa permanecer cheio. Porque a palavra lá, no pretérito, está dizendo isso, alguém que já foi cheio anteriormente, mas se manter cheio. Em Atos, não. Atos é alguém que está vazio e está sendo cheio. Aí está recebendo o batismo com o Espírito Santo. Depois, Efésios, alguém que já foi cheio e se manter cheio. Né? Permanecer cheio. São expressões diferentes. Aí o título do subtópico
Não confundir esse ser cheio com batismo no Espírito Santo. De Efésios 5,18. Efésios 5,18 está falando justamente de permanecer cheio. Uma questão, Joás, que o pastor Saulo começou a falar sobre isso e é muito importante. É muito difícil manter. Eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando em todas as áreas. Por exemplo, alguém que chega no poder. O difícil não é tanto chegar, difícil é se manter. Uma cidade que chega numa estatura, vamos falar assim, de uma metrópole igual a São Paulo, chegou nessa estatura. Para chegar foi um trabalho, para manter é mais ainda. Então, há um trabalho disso aí, né, pastor Joás, de manter-se cheio do Espírito Santo. Não é um trabalho só do Espírito Santo, é um trabalho meu de buscar isso aí. A manutenção exige algum esforço, né? E assim, não é que há confusão dos termos, é porque os dois termos estão dizendo a mesma coisa, né? Quer dizer, as duas situações, o mesmo termo está sendo usado porque ele está descrevendo a mesma coisa, né? Em Atos 2,4, Pedro foi batizado com o Espírito Santo, tá? E aqueles homens todos lá. Aí você vai lá em Atos 13, lá em Atos 4,8, né? Pedro cheio do Espírito Santo, está dizendo a mesma coisa. Quanto tempo se passou? Alguns meses? Alguns dias? Alguns anos? Passou algum tempo e ele ainda está do mesmo jeito que ele estava lá, cheio do Espírito Santo. Ele, né? se manteve cheio. Ele se manteve. Então, os dois textos estão dizendo a mesma coisa. Uma coisa, mas em tempos diferentes. Em outros tempos. E descrevendo situações diferentes. Porque em Atos 2, Pedro vai ser cheio ali, pela primeira vez. Em Atos 4, que vai dizer, ele ainda está cheio. Continua cheio. E é isso que Paulo está falando. Aí quando Paulo usa a expressão de Efésios 5,18, é essa expressão de continuar cheio. Né? Enchei-vos. A gente lendo lá, a gente percebe, descobre, ao pesquisar a palavra, que é se manter cheio. Né? É um ato contínuo da vida cristã que precisa. E não é o mais, já não é o batismo do Espírito Santo. O batismo é o que aconteceu no primeiro momento. Depois é a continuidade daquele cheio do Espírito Santo. Que é muito bom. Nosso tempo está chegando ao final. Essa é a minha preocupação. Não é? Nós vamos trabalhar esse tempo vigilante contra a frieza espiritual. Não tem como a gente ler todo o texto, e até aproveito para convidar você a participar em uma de nossas escolas presenciais. Geralmente acontece nas nossas igrejas, em todas as Assembleias de Deus, aos domingos às 8 horas da manhã. Você que pode, faça-nos uma visita. Nós vamos falar 3 coisas, pastor. É impossível a gente ler, mas nós vamos citar esses textos. Testemunho transbordante, dar graça em tudo e, por fim, a sujeição. Aí a pessoa vai trabalhar essa vigilância para não cair na frieza espiritual. Nós vamos trabalhar agora os ingredientes para a gente trabalhar esse fervor. Então, o testemunho transbordante, dar graça em tudo e sujeição. São 3 princípios aí que, se mantermos isso aqui, nós vamos trabalhar contra a frieza espiritual. Nós percebemos aí nesse fechamento que aqui é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Vai ter um testemunho transbordante, vai ser alguém que dá graça a Deus em tudo e a sujeição. São resultados de uma vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque, como o nosso professor João disse no princípio, ser cheio do Espírito Santo não se resume a um culto de 2 horas nos nossos tempos. Pessoa gritar, falar língua estranha, que é bacana, chorar, não, mas é um resultado diário. Uma vida transbordante, testemunho transbordante, dá graça em tudo e uma pessoa sujeita, obediente aos princípios da palavra de Deus, à liderança, sujeito no sentido de sujeição, de se dispor a obedecer. Isso é o resultado de uma vida transbordante, uma vida cheia do Espírito Santo. Né? Aí não há frieza que vá ter vitória contra um tal crente. Né? Verdade. Poxa, facilitaria tanto, eu estou do lado de 2 pastores, né? Pensa como a vida do pastor seria tão bacana se todos fossem sujeitos, humildes, né? Gratos. Desse testemunho transbordante. Né? Testemunhassem um cristianismo autêntico o tempo todo, né? Seria bacana demais. Né? Mas é isso aí que dá testemunho de que alguém está cheio do Espírito Santo. Tem um texto na 2ª carta de Pedro, né, que tem isso tudo aí em alguns versos. Né? São 8, mas podia ler pelo menos 3 aqui. Capítulo 1, 2ª carta de Pedro,
verso 3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem dado tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem dado as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina e vos libertai da corrupção que há no mundo causada pelas paixões. Olha só, 2 versos que o sujeito... você vê aqui alguém que está andando com Deus, né, se aprofundando no conhecimento de Deus, e isso garante uma vida de paz, de tranquilidade, né, uma vida de paz, e esse sujeito está isento das paixões do mundo. Olha só que coisa, né? E o mais impressionante ainda, participante da natureza divina, né? Tudo por causa do conhecimento de Deus, essa devoção de que a gente falou desde o começo, né? Essa vida de constância, né? No andar no Espírito, né? O contrário de frieza, né? O oposto de frieza, né? Que a gente falou aí desde o começo. Glória a Deus. Irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer ao pastor Saulo, nosso pastor sempre vice-presidente. Um prazer. Pastor, muito obrigado, tá? Joás, mais uma vez, professor Joás, muito obrigado pela participação. Pastor, volte sempre quando o senhor puder, tá? É muito bom Deus estar ao lado do senhor oportunidade. aqui. Muito bom. Chegamos ao final, queremos te agradecer pela companhia. Voltaremos no próximo programa com outro estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, forte abraço e até lá. Chegamos ao final de mais uma escola bíblica, de mais um programa. Foi muito bom estar aqui. Espero que essa lição tenha sido bênção na vida de vocês, tenha acrescentado um pouco mais de conhecimento. Qualquer dúvida, lembre sempre que os nossos professores estão à disposição para responder. Todos os nossos contatos e mídias sociais vão aparecer na tela. E continue nos acompanhando lá no YouTube, no nosso canal, no ADEC TV. Todos os quadros que passam aqui estão disponíveis no YouTube. E eu falo sempre, todas as lições anteriores já estão lá no nosso canal do YouTube. Se você perdeu alguma, vai lá, assista a aula, porque uma lição vai complementando a outra. É muito importante ver, participar de todas. Que Deus os abençoe. Até o próximo programa e deixe aquele convite especial, aquele convite de sempre. Venha acompanhar um culto presencial. Nós estamos aqui na Rua Princesa Isabel, número 52. Toda segunda-feira, a partir das 18 horas, com o Círculo de Oração, Jardim das Oliveiras. Toda terça e quinta-feira, a partir das 19h30 e aos domingos, a partir das 8h30 da manhã, nossa Escola Bíblica Dominical. E a partir das 18 horas, o nosso grande culto de louvor e adoração. E será um imenso prazer recebê-los aqui. Até o próximo programa. ADEC TV, conectado com você.